hebraico é um tanto diferente. Depois, se Deus nos agraciar, a gente vai contemplar o hebraico de mais perto, né? Eolam, Deus eterno. Gênesis 21, 33. Não sei se é esse Eolam também que se chama Elgimolam, acho que é uma coisa assim. Elgibor, Deus forte, Isaías 9, versos 6 ao 7. Betel, casa de Deus. Gênesis 28, verso 17 e 19. E falando aqui de Betel, né? A gente pode observar também Samuel, Daniel, Miguel. Todos eles no final terminam em El, né, fazendo uma referência à pessoa de Deus. Eu também aqui estou me lembrando agora que a irmã Rosa, na última aula, ela falou sobre teofania e epifania, né? Como a gente entende essa questão da teofania e da epifania? Por exemplo, Jesus, ele não era Deus ali manifestado à humanidade em carne e osso, de maneira que nós poderíamos tocar em Cristo, né? As pessoas que estiveram ali presentes naquela época, eles poderiam tocar em Cristo. Ali a teofania é quando Deus se revela de uma maneira material, que você pode até tocar, como Cristo. E outra situação também foi a sarça ardendo, quando Moisés falou com Moisés, né? O anjo falou com Moisés, ali com a mensagem de Deus. Então ali também é uma espécie de teofania. E epifania é uma espécie de revelação de Deus, como no caso do profeta Isaías, que ele teve uma visão, né? Mais uma coisa assim, para a nossa aula também, que o profeta, até o momento da revelação, que estaria a visão e o conhecimento de Deus, até o momento anterior ele não tinha dito: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios e vivo no meio do povo de lábios impuros. Ele só disse isso quando ele teve a visão de Deus, o conhecimento de Deus. E aí, quando ele teve o conhecimento, ele temeu, porque ele viu que Deus era santo. E ele era um homem pecador. E ali, se os irmãos observarem, quando ele diz isso, né? Assim como fez a mulher samaritana, que ele abre a boca e diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele está confessando que ele é pecador. E na mesma hora, Deus envia um anjo com Atenais, tira uma brasa do altar e vai na boca do profeta e queima. E ali o pecado dele é expiado. Mas ele só reconheceu que era pecador quando ele teve a visão de Deus, o conhecimento. É por isso que o conhecimento de Deus é tão importante. Essa aula ela é tão importante, tão importante, tão importante, e não tem como a gente aprofundar em um dia, dois, tá entendendo? Mas ao longo, eu creio que Deus vai providenciar para a glória do nome dele nessas aulas, através do pastor Djalma, da irmã Rosa, porque às vezes Deus dá uma palavra e dentro daquela palavra está o atributo da pessoa dele, né? E aí cada vez mais nós vamos sendo edificados, vamos aprendendo mais. Peniel, face de Deus, Gênesis 32, 30. Elias, Jeová é meu Deus, etc. 1 Reis 17, 1. Adonai, Senhor. Elar, o Elohim, Deus. Aí tem Criador. Salmo 102, verso 24, 27 ao 27. Hebreus 1, verso 10 ao 12. Eu também estou me lembrando que quando Deus vai falar com Moisés e diz, né, na nossa versão diz: eu sou o que sou. Mas eu estava vendo um judeu falar, ele diz que, na verdade, ali no original eu serei o que serei. Falando da excelência de Deus, né? Que ele diz que é o que ele será. Assim, é tão profundo as escrituras. É como eu estava falando com alguém, eu não me lembro com quem, acho que foi com uma visita que foi lá em casa. E eu disse que nós somos como aquela mulher sirofenícia. Nós somos como aquela mulher sirofenícia. Que ela disse: sim, meu Senhor, mas até os cachorros comem da migalha e caem na mesa dos senhores. Quando a gente lê a palavra de Deus no português, a gente está comendo as migalhas. Porque o tutano está no original. A palavra de Deus é tão pura, é tão extraordinária. Existem tantos tesouros escondidos. E Ele quer que a gente procure cada um deles. Porque o reino de Deus é tomado com esforço. Aí tem aqui o tetragrama de Deus, também falado como Yahvé em algumas situações. YHWH. Jeová, Senhor, o Eterno, eu sou o autoexistente e também autossuficiente.
Êxodo 34, 6. E aqui falando dessa questão do autoexistente, eu quero destacar que até uma coisa dada por Deus, ela pode nos matar e também pode ser insuficiente. Mas somente o próprio Deus, ele é suficiente. Como o Senhor Jesus disse, né? Que os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas quem comer do pão que era o próprio Cristo, o próprio Deus, se fará nele águas vivas, né? A questão da água e do pão que sacia. Então somente Deus, só Ele é suficiente. Porque até algo dado por Ele, ainda assim é insuficiente e pode nos matar. Mas somente Ele é suficiente. Jeová Elohim, Senhor Deus. Gênesis 2, verso 4. Êxodo 34, 6. Jeová Sabaoth, ou Sabaoth, creio eu. Senhor dos Exércitos, 1 Samuel 1, 3. E falando aqui de 1 Samuel, né? Eu me lembrei de Samuel. Se a gente observar, o próprio Samuel temeu, né? Quando o Senhor mandou Davi rei. Ele disse, não, Saul vai me matar. Ou seja, o espírito da intimidação. E somente o conhecimento de Deus livrou ele do espírito da intimidação. Porque ele orando a Deus, o Senhor disse, não, ele falou que estava com medo. Aí o Senhor disse, não, você vai dizer que vai sacrificar a mim. Ou seja, Deus deu uma estratégia a ele e ele venceu o espírito da intimidação. Se Samuel, que era um homem que desde criança foi consagrado ao Senhor, vivia no templo, temeu, quanto mais nós. Né? Então a gente vai que nem Samuel, buscar a Deus em oração. E o Senhor vai enviar o socorro, vai enviar a estratégia. Glória a Deus. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Gênesis 22, 14. E aqui fala Jeová Jireh. Muitas vezes, erroneamente, os cristãos usam Jeová Jireh para se referir a questões financeiras. Não, Deus proverá, Deus mandará dinheiro, isso, aquilo. Né? Mas quando fala de Jeová Jireh, Deus está falando de uma providência que era o seu próprio filho. Abraão, pelas misericórdias de Deus, pôde poupar o seu filho e não sacrificá-lo lá no Monte Moriá. Mas Deus não pôde fazer isso com o seu filho Jesus. Jesus teria que obrigatoriamente ser sacrificado ali. Aquilo que Abraão foi livrado de fazer, Deus teve que fazer por Abraão. Né? E como o Senhor Jesus mesmo diz na palavra, que Abraão viu meu dia e se alegrou. Porque ele caminhou durante 3 dias. E durante aquele período até o Monte Moriá, estava dando a revelação de Cristo a ele. Que ele enviaria Cristo para ser a propiciação. Perfeito. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Êxodo 15, verso 26. Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira. Êxodo 17, verso 8 ao 15. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Né? E aqui fala de uma paz mais perfeita. Não é uma paz como a gente escuta por aí no mundo. É a paz no seu estado mais pleno. Juízes 6, 24. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Salmos 23, verso 1. Jeová Ropeca, o Senhor é a minha saúde. Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeremias 23, 6. Jeová Chamar, o Senhor está presente. Ezequiel 48, 35. Abba, Pai, Paizinho, meu Pai, etc. Theos, Deus, Curios ou Kyrios, Senhor, Alfa e Ômega, como a gente disse, é o primeiro e o último, né? Seria a mesma coisa também de Aleph e Tav, que é a primeira letra do alfabeto hebraico e a última, se eu bem me lembro. Amém, né, que é a testemunha fiel. Apocalipse 23, verso 13. Capítulo 3, verso 14. Desculpa, porque... Emanuel, Mateus 12, verso 2 e 23. E Logos, o verbo, ou a palavra. João, capítulo 1, verso 1. É evidente que o nome Jeová revela-se toda a graça de Deus, seus atributos, o seu amor pelo homem, e em Cristo está toda a plenitude desse nome. Hebreus 13, verso 8, Apocalipse 1, 8. E o que a gente tem visto também é a inversão de valores.
E Satanás também tem usado isso com Deus. Assim como ele buscou distorcer na mente de Adão e Eva quem era Deus, né? Ele busca ainda hoje distorcer na mente das pessoas de hoje quem é Deus. E aí o que é que Satanás faz? Satanás endeusa o homem, né? Não, o homem que é o centro, o homem que é, né? Falando na questão há 3 séculos atrás, como já foi dito anteriormente na lição passada, a primeira parte da lição, há 3 séculos passados, a mensagem dos púlpitos, das pregações era Deus. Nos tempos modernos, pós-moderno, passou a ser o homem. Com a psicologia, com a psicanálise, as ciências humanas, a sociologia, a antropologia. Isso tem dominado os cristãos, as igrejas. São verdadeiros cultos antropocêntricos. E conduzindo ao pragmatismo, que não é mais o que é certo, o que Deus ordenou, o que está na palavra de Deus, mas sim o que dá certo. Ainda que não importa que seja herético. Enche os templos, traz gente para dar dízimo, dar oferta, trazer dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo. Aí eles não querem mais saber o que é certo, eles querem saber o que dá certo. Aí por isso o pragmatismo, o que é prático. E Deus não quer isso da gente. Deus quer que nós vivamos o verdadeiro evangelho. Né? E aí o quarto, os títulos epítetos de Deus. Deus é rei. 1 Samuel 12:12, Jeremias 10:10, legislador, Isaías 33, verso 22, juiz, né? Ele é o juiz de toda a terra. Né? Todos nós seremos julgados por ele. E todas as autoridades, todos. Né? Porque Deus... a gente tem que ter em mente que toda a autoridade foi levantada por Deus. Mas nem toda a autoridade segue o caminho de Deus. Mas todos nós prestaremos contas disso. Até o juiz, ele julgou justamente ou não. Todas as pessoas, médicos, quem quer que seja, todos, bombeiros, todos. Gênesis 18, verso 25, Juízes 11, verso 25, Hebreus 12, verso 23, nossa rocha, Salmo 62, verso 2 e 6, 18, verso 2, nossa fortaleza, Salmos 31, verso 1, Salmo 71, verso 3, Torre Forte, Provérbios 18, verso 10, libertador, 2 Samuel 22, verso 2, Salmos 144, verso 2. Falou aqui de Torre Forte, né? Me lembrei do nome Jeová. Que muitos podem até falar o nome Jeová, mas usam esse nome de maneira errada. Até isso a gente tem que tomar muito cuidado. Porque não basta falar o nome certo, mas está com a doutrina errada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as sutilezas de Satanás. Porque assim como já foi dito, ao longo de toda a história, ele buscou enganar as pessoas. E ainda hoje opera com esse espírito do engano. E somente através do conhecimento de Deus, buscando o Senhor, estando nós revestidos com as armaduras de Deus, lá de Efésios 6, de Romanos 13, que fala das armas da luz, é que nós poderemos vencer todo engano. É como diz a palavra, se possível for, enganaria até os escolhidos. Nosso pastor, Salmos 23, 1. Nosso marido, Isaías 54, 5. Cultivador, lavrador, João 15, verso 1. Pai, Mateus 11, verso 25. E João 5, verso 28. Pensar sobre Deus e estudar sobre sua pessoa e seus nomes e seu poder nos faz saber que o nosso Deus é um Deus poderoso e único. E sua glória permanece para todo sempre. Amém. E eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade que tenha sido esclarecedor para os irmãos, para cada um de nós, e que o Senhor venha nos conduzir cada vez mais, porque tudo que nós temos visto é só o começo. Deus quer derramar mais, mas para isso vai ser preciso uma busca maior nossa, uma rendição, né? E eu estava até conversando com a mãe hoje, a mãe dizendo que eu tinha que fazer igual uma certa pessoa que ficava olhando no relógio, as horas, né? E aí eu disse, esse não é o melhor exemplo. O melhor exemplo é o de Paulo.
Paulo, ele começou a pregar, provavelmente era bem cedo da noite. E aí ele tomado pelo Espírito, porque ele não estava falando dele. Porque é como a gente diz, né? E a própria palavra afirma, essa mensagem não é nossa, essa mensagem é dele. Nós somos um mensageiro. É que nem um carteiro nos correios. Ele não vai levar a mensagem dele. Ele está levando a mensagem de alguém para alguém. Então assim somos nós. Nós não estamos aqui para entregar a nossa mensagem, mas é a mensagem dele, né? E ali Paulo pregou e é dito que tinha uma janela e o rapaz que estava na janela dormiu, o que demorou, né? E aí ele dormiu e caiu no chão e morreu, porque estava na altura. E ali Paulo parou o culto ali, a pregação, orou ao Senhor, o Senhor ressuscitou aquele rapaz e ele voltou a pregar. Então, eu creio que o Senhor está trazendo um novo tempo para nós. Nós precisamos estar atentos, alertas, porque são os detalhes que pode ser feita toda a diferença. Então, a gente precisa estar muito atento com essa questão. Eu queria agradecer a oportunidade e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Nós não podemos deixar de aprender sobre Deus, porque Ele é o nosso condutor, né? Ele é quem nos orienta através do Espírito Santo dele. Ele nos dá a condição de a cada dia conhecermos mais a palavra do Senhor. A próxima lição é falando sobre quem? Esse foi sobre Deus. Espírito Santo. E agora é sobre Jesus. o Espírito Santo. É Jesus, Isso. Jesus. Pronto, Jesus Cristo. Espírito Jesus Santo é o Cristo. outro. Ele é Deus. o caminho, a verdade E a vida. E a vida. Glória a Deus. Então, quem crê nele, ainda que esteja morto, Viverá. viverá. Amém, meus irmãos? Amém. Então, na próxima semana eu dou essa Amém. daí e a gente vai prosseguindo também para a glória Amém. do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Eu peço ao irmão Gerson que ore, encerrando o trabalho nessa noite, com alegria e sigileza de coração. Amém. Né? Senhor, nosso Deus, Aleluia, obrigado, Jesus. Senhor, por esse ensino, Senhor, que Sim, dá, Senhor. Muito obrigado. para nós, Pai, Em nome trazendo de Jesus. de graça, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está trazendo a tua presença sobre Em nome nós, de Jesus. está Glória a Deus. nos edificando, nos dando conhecimento. Obrigado, Pai, que a partir de hoje, Senhor, e as outras lições que têm sido lidas, que Em têm nome de dado, Jesus. que têm sido dadas, que Aleluia. tenha servido, tenha tido serventia para a nossa memória, Glória Em a nome de Deus. Jesus. para o nosso entendimento. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por ter colocado esse rapaz, Sim, Pai. Toma ele em tuas mãos. o irmão Leandro, Deus abençoado Aleluia. por ti, Senhor, essa inteligência grande, Deus, que tu Que deu a vem do ele. Senhor. Sim. Glória a Deus. Que ele consiga, Senhor, os objetivos, Aleluia, Que fala Jesus. do Senhor. que seja isso, Senhor, é o desejo dele, Pai. Glória Dê a a Deus. ele, Pai, dê honra a ele também. Aleluia. Assim como nós todos, a minha família, Glória, Senhor, o glória a pastor, Deus. da irmã Marlene, do irmão Paulinho. Aleluia. Continue, Senhor, com a tua mão, Senhor, segurando, Senhor, Pai, em e nome de abençoando Jesus. grandemente, fortemente, todas as famílias. A Sim, filha meu dela Pai. que ficou lá em casa dela, na casa dela, Aleluia. também proteja Em nome e de abençoe, Jesus. Deus. Dê crescimento também. Em nome de Jesus. Abençoe as finanças, Pai, das nossas Em nome de famílias, Jesus. Senhor, dos Aleluia, irmãos. Jesus. Continue, Senhor, operando ao meio Sim, da Senhor. tua igreja, Pai. Glória A igreja a que Deus. tu projetou, Deus, está sendo concluída, Pai. Em nome de Em nome Jesus, de Jesus. estaremos ali Sim, Senhor. Para a para glória louvar do teu nome. exaltar o seu nome Em nome de e Jesus. obedecê-lo, Senhor. Até quando o Senhor Aleluia, permitir. Jesus. Continue, Pai, continue trabalhando Sim, e meu protegendo a cada um. Olhe para mim, Senhor, eu não sou nada, Aleluia, Senhor, mas Jesus. sou rico, Senhor, Em nome de felicidade Jesus. hoje, Oh, Deus. porque de Ti, Senhor, tem sido, tem Aleluia. vindo crescimento Glória e a obediência, Pai. Deus. Obrigado, Deus. por Louvado tudo, e por tudo exaltado que tem seja o feito. nome do Olhe para a Senhor. nossa Glória a Deus. saúde, Senhor. Oh, Tome meu conta, Pai. Dê, Senhor, Repreenda todo saúde. mal, nome de toda Repreenda seta, todo Pai. Em mal. nome de Tire, Jesus. Senhor, o que não vem de Ti sobre nós, Pai.
Dê a saúde de volta, Pai. Aleluia. Para nós Em nome de conseguir Jesus. Glória, glória a Glória a Deus. a vencer as batalhas. Sim, Pai. Deus, Que o Senhor. inimigo bate Aleluia. retirada Em em nome de todas Jesus. as vezes sobre nós. Aleluia. Glórias a Deus. Esteja repreendido Sim, em meu nome de Deus. Em nome Jesus, de Jesus. Satanás, em Muito nossas obrigado, vidas, meu Pai. Pai. Nós somos luz, Pai. Nós somos Aleluia. claridade. Glória a Deus. Ele é Destrói, escuridão, Senhor, Pai. Então, todo e escuridão qualquer não embaraço, domina, não Senhor. resiste a claridade do Teu Sim, Espírito. Senhor. Em Para a nome de glória Jesus. do Teu nome. Obrigado Aleluia. por tudo que Tu tem feito. Abençoe, Sim, Senhor, Em nome de essa Jesus. semana, Obrigado, esse dia Senhor. de hoje. Que o Senhor nos dê um bom sono, Em nome de Jesus. tranquilidade. Uma semana boa, maravilhosa, Aleluia, Senhor. Que Jesus. muitos e muitos anos Em nome de de vida, Jesus. prosperidade, Glória a Deus. conhecimento, sabedoria e obediência sobre nós. Em nome de Jesus. Esteja, Senhor, todos os dias. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Que a Em graça nome de do Jesus. nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Glória a o Deus. amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus permaneça sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. 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 Glória a Amém, Deus. meus irmãos. Amém. Ontem terminamos de pagar o terreno Glória da a igreja. Deus. Glória a Amém. Amém.